A aula a seguir refere-se à disciplina de Programação em Microinformática e abordará conceitos de tabela-verdade e suas aplicações dentro de análise de riscos em seguros. PMI e tabela-verdade. Conceito. Em PMI, é possível trabalhar o conceito de tabela-verdade com a utilização de funções que testam se determinada proposição é verdadeira ou falsa. O Excel, por exemplo, utiliza algumas funções extremamente úteis em situações que envolvem causa e efeito. Uma dessas funções, mais básica e mais utilizada, será representada a seguir. Função C. A função C verifica se a condição é verdadeira, retornando o valor estipulado na fórmula. Portanto, tem-se a função C, o teste lógico que será incluído, o valor que será retornado se esse teste for verdadeiro e o valor que será retornado se o teste for falso. Dentro da função C, utiliza-se muito o C encadeado. O C encadeado verifica se a condição é verdadeira. Se sim, retorna o valor estipulado. Caso contrário, prossegue para outra função C. Além disso, ele permite o trabalho com várias condições e admite uma função C dentro da outra. Portanto, tem-se a função C, o teste lógico e o valor que será retornado se esse teste for verdadeiro. Se o teste for falso, inicia-se uma outra função C com um novo teste lógico e o valor que será retornado se esse novo teste for verdadeiro. Dessa forma, a função segue. No final, depois de feito todos os testes, será retornado o valor se todos os testes anteriores forem falsos. Dentro da função C, outras duas funções auxiliam significativamente nos testes lógicos realizados, permitindo que duas ou mais proposições sejam combinadas entre si. Essas funções são a função E, em que tem-se o E, a proposição igualada ao seu valor, no caso x, e a proposição, a segunda proposição no caso, igualada ao seu valor, no caso y. Dessa forma, lê-se se proposição A é igual a x e proposição B é igual a y. A outra função é a função OU. Logo, inclui-se o OU, a proposição A igualada ao seu valor, ou a proposição B igualada a outro valor. Dessa forma, lê-se se ou a proposição A é igual a x, ou a proposição B é igual a y, e assim por diante. A utilização dessas funções dentro da fórmula C segue o padrão a seguir e resulta nas tabelas apresentadas. Assim, a utilização do C com o E fica dessa forma. Coloca-se a função C, dentro dela o E e as proposições que deseja se colocar. E se essa combinação for verdadeira, retorna o valor verdadeiro. Caso contrário, retorna o valor se falso. Com o OU funciona da mesma forma, porém, lê-se de forma diferente. Inclui-se a função C e se a proposição A ou a proposição B e essa combinação for verdadeira, então retorna-se esse valor, o valor verdadeiro. Caso contrário, retorna o valor se falso. Os resultados dessas combinações em tabelas são os apresentados a seguir. Portanto,
na combinação com o e. Se a proposição A e a proposição B for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Caso tenha algum valor falso, os resultados serão todos falsos. Na ou, é o contrário. Se tiver algum valor verdadeiro nas proposições, o resultado será verdadeiro. Se todos forem falsos, o resultado é falso. Função em axis. A função C no axis segue o padrão descrito a seguir. Então, tem a função C, só que ela é escrita como função C e med. Portanto, inclui-se na consulta C e med, o teste lógico, o valor que será retornado se esse teste for verdadeiro e o valor que será retornado se ele for falso. As funções utilizadas no Axis se assemelham muito às funções do Excel. Funcionam da mesma maneira. A seguir, serão apresentados exemplos e exercícios referentes ao conceito abordado.